Boa tarde a todas e a todos. Esse é o curso de Formação Política e Cidadã, né, idealizado pelo Coletivo de Humanidades do Campus Santana do Ipanema, do Instituto Federal de Alagoas. Para que ele tomasse vida, a gente precisou fazer parcerias, tanto com professores de outros campi do Instituto Federal de Alagoas, como também com professores da Universidade Federal de Alagoas. É o caso do professor José Menezes. O professor José Menezes é um colega, um amigo lá de Santana do Ipanema, da UFAL, de muitas lutas, professor extremamente engajado do ponto de vista político, do ponto de vista acadêmico. O professor José Menezes tem uma longa trajetória. E no encontro de hoje, sobre dívida e orçamento público no Brasil, o professor José Menezes, que é graduado em Ciências Econômicas, mestre em Economia Rural e doutor em História da Economia, além de ser pós-doutor também, né, ele compartilhará com a gente um pouco da sua trajetória, dos seus estudos, da sua produção acadêmica. O professor José Menezes, que é uma das referências, talvez, na verdade, não vou nem dizer talvez, vou dizer com toda certeza, em Alagoas, né, a grande referência no estudo da dívida pública. Né, é um intelectual, como eu disse, engajado, que mais debate sobre o tema, e uma das referências no Brasil, a nível de Brasil. Então, gostaria de agradecer a participação de todas e todos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a participação do professor por ter, né, topado somar com a gente, compartilhar conhecimento, informação com a gente. E também gostaria de agradecer a todos os companheiros e companheiras que ajudam a gerir, a organizar o curso. Tá certo, pessoal? Então é isso. Eu passo a palavra para o professor Menezes e vamos juntos em mais um encontro. Professor. Boa tarde a todos e todas. Eu queria, em primeiro lugar, mais uma vez, agradecer o convite e colocar a importância dessa iniciativa no momento que nós estamos passando de extrema delicadeza política. Ou seja, a preparação, a formação política, ela é uma atividade fundamental se nós desejarmos transformar o quadro dramático que nós estamos passando. Bom, eu vou procurar... Pode passar para o próximo? Assim. Então, a minha intenção aqui é justamente procurar desconstruir o senso comum. O senso comum, ele está solto, ele é o terrível monstro, ele impede os avanços políticos, sociais, culturais, essa força estranha que se infiltra em tudo e em todos. O avassalador, devastador, desagregador, senso comum. Ou seja, o senso comum é a arma que a extrema-direita e a direita utiliza para tentar propagar esta onda de fake news. E a nossa grande tarefa é exatamente desconstruir esse senso comum. E aí, eu diria que, se nós pegarmos qual é o senso comum que nós temos hoje, o senso comum que a mídia está colocando é a tentativa de demonização do servidor público e do serviço público. O que se tem aqui é uma campanha que se tenta, a todo momento, justificar que os problemas sociais que nós temos derivam exatamente do que se gasta com o serviço público. E o que nós temos aqui colocar, e para isso nós vamos fazer um resgate, é justamente mostrar como que o orçamento pode revelar se esse país, qual é a perspectiva que esse país pode ter a partir do seu orçamento, mas principalmente a partir do entendimento de como é que se forma a dívida pública e o que significa, o que compromete esse pagamento da dívida pública das políticas sociais. Então, a primeira coisa é exatamente tentar destruir o senso comum, porque ele é o nosso grande inimigo. Próximo. E aqui já vou exatamente tentando desconstruir o senso comum. O senso comum era exatamente o quê? O servidor público é colocado como o responsável pelas principais despesas, que o servidor público, ele como se fosse, o Brasil tivesse muito servidor público. E aqui nós temos os dados oficiais. Ou seja, veja os percentuais de funcionários públicos em relação à população do respectivo país. O Brasil tem apenas 1,6% dessa população. O Japão tem 5,9%, Coreia do Sul 7,6%, Alemanha 10%, Turquia 12%, Reino Unido 16%, Grécia 18%, Canadá 18%, França 21%, Finlândia 24%, Suécia 28%, Dinamarca 29%, Noruega 30%. Aí, nós vamos aproveitar, com esse dado que está aqui, que é um dado oficial, ver como é que é o índice de desenvolvimento humano
Onde é que estão os melhores indicadores sociais? Os maiores indicadores sociais estaria nos países que têm menor número de servidor público ou aonde tem maior. A regra aqui é bem claro. Se nós pegarmos a Noruega, Dinamarca, Suécia, Finlândia, são os países que têm os melhores indicadores sociais. Ou seja, a relação entre servidor público e melhoria dos indicadores sociais é muito claro. Então, esta coisa aqui é indispensável. Por quê? Porque tudo que está sendo feito é justamente no sentido de quê? De fazer com que o serviço público seja privatizado, não haja concurso público, ou seja, o que se ataca é justamente o servidor público. E eu diria, antes de passar para a próxima etapa, que nós estamos vivendo um momento de pandemia. E esse momento de pandemia é um dos componentes indispensáveis, além de água e sabão, é exatamente a existência de serviço público nas várias dimensões. Por quê? Porque é através do serviço público que você tem acesso a todas as ações fundamentais para o combate ao Covid. Ou seja, o que nós estamos vendo é que a destruição proposital do serviço público, ela abriu caminho, ela facilitou caminho para que, nesse país, já estejamos chegando, se não me engano, a 115 mil mortos. Ou seja, a ausência de serviço público é um indicador, mas mesmo com toda a debilidade, o SUS, o serviço público que nós temos, está fazendo todo o possível para minimizar. Se não existisse o SUS, a tragédia estaria muito maior. Próximo. Esse aqui é muito importante. Ou seja, o que eu vou tentar colocar aqui é exatamente a busca da visão de totalidade. Normalmente, o que nós temos? A realidade pode ser distorcida pelo interesse de quem detém a informação. E a questão primeira é, quem detém os meios de comunicação? Se nós formos ver, são os mesmos que participaram das várias gestões dos vários governos, que são ligados ao setor privado, e que são esses exatamente que não permite que a população possa ver a totalidade. Aqui você tem de um lado o mal, e você tem de um lado o bom. Mas, na verdade, a realidade, ela nos permite ver, juntando as duas coisas, nós podemos ver a totalidade. Então, muito cuidado quando se forma opinião, porque ela pode estar sendo baseada naquilo que a classe dominante pensa, naquilo que a classe dominante tenta colocar como verdadeiro. No mundo de fake news que nós vivenciamos, a busca da totalidade é fundamental para isso, e é exatamente isso que nos permite agir politicamente. Próximo. Esse mapa eu sempre gosto de apresentar, porque se nós estamos falando de orçamento e nós estamos falando de dívida pública, nesse mapa aqui do Brasil, nós podemos ver que a Alemanha é do tamanho de Mato Grosso do Sul, a Espanha é do tamanho de Minas Gerais, o Reino Unido é do tamanho de São Paulo, a Hungria é do tamanho de Santa Catarina, a França é do tamanho da Bahia. Então, se nós formos ver, a Europa, territorialmente, ela caberia dentro desse território. E aqui, se nós não estamos falando de orçamento, nós estamos falando de receita. Então, o que significa? Nós temos um território com maior quantidade de recursos naturais que nenhum outro país tem, mas, no entanto, a Alemanha, do tamanho de Mato Grosso do Sul, ela é a terceira ou quarta economia do mundo. Então, o que significa? Nós temos um modelo de desenvolvimento simplesmente voltado para quê? Para o agronegócio. Nós estamos numa etapa em que nós viramos a fazenda do mundo. Uma fazenda do mundo endividada. Então, toda vez que quando eu olho esse mapa, eu pergunto, por que nós chegamos a essa situação? E aqui tem uma explicação. O Brasil começa o seu processo de colonização com que objetivo? Era um momento de Portugal ocupar territórios para tentar expropriar esse território e se enriquecer. Mas o que nós tivemos aqui? Esse país, quando ele proclama a independência, nós tivemos a primeira experiência de dívida. Quando Dom Pedro declarou a independência política, em seguida, Dom Pedro toma um empréstimo junto à Inglaterra para pagar a Portugal. Então, nós nascemos, a nossa independência política, ela é marcada também, não só pela manutenção do modelo agroexportador, mas, principalmente, nós passamos a ser dependente da Inglaterra.
Aí veio a Guerra da Tríplice Aliança, 64 a 70, 1870. O que aconteceu? O Brasil novamente contraiu mais um empréstimo para quê? Para juntar com a Argentina, Uruguai, e fazer a Guerra da Tríplice Aliança, que foi o que liquidou 80% da população masculina do Paraguai foi dizimada. Então, nós nascemos de forma independente, mas contraímos uma dívida externa que depois se converte em dívida interna. Então, quando o país inaugura a sua independência, ele marca a sua dependência ao sistema da dívida da Inglaterra. E depois veio a Guerra da Tríplice Aliança, e aí, normalmente, a gente chama de Guerra do Paraguai, mas a forma adequada é exatamente Guerra da Tríplice Aliança, porque, na verdade, foram os 3 países que se juntaram para liquidar o Paraguai. E o que era o Paraguai naquele momento? Era o país mais desenvolvido, era o país que já tinha o domínio da siderurgia, era o que tinha o maior índice de alfabetização, era um país que potencialmente poderia concorrer com a Inglaterra. A Inglaterra fez o empréstimo para o Brasil, fez empréstimo para a Argentina, massacraram o Paraguai, em seguida o Brasil estabelece um governo provisório no Paraguai, e o Paraguai toma dinheiro emprestado junto à Inglaterra para pagar a indenização de guerra para o Brasil e a Argentina. Então, esta parte é muito terrível, porque isso aí significou o quê? Parte do orçamento brasileiro, quando nasce como nação independente, ela já estava comprometida com o pagamento de juros da dívida junto a banqueiros ingleses e depois junto a banqueiros ingleses novamente, depois de 1860. Bom, em 1932, se não me engano, o Brasil teve a primeira experiência de auditoria. Durante o governo Vargas, foi feita uma auditoria dessas dívidas e se constatou que parte dessa dívida era ilegal. Foi justamente esta constatação de dívida ilegal que permitiu que esse dinheiro fosse utilizado para apoiar o início da revolução, o início da industrialização brasileira. Ou seja, a experiência de Vargas é muito importante porque dívida que era ilegal foi considerada, não foi paga. Próximo. E nesse debate, que eu sempre gosto de lembrar dessa figura aqui, em tempos de delação premiada, a gente tem que revelar isso. Porque é uma coisa bem... aquela namorada do Clark Kent, não, é do Super-Homem, né? A Lois Lane. Ela nunca conseguiu ver a diferença não, a igualdade que existe entre a cara do Clark Kent e a cara do Super-Homem. Não é um exemplo bobo. Isso aqui mostra exatamente o caráter de classe que o Estado tem. Se nós estamos falando de orçamento, se nós estamos falando de planejamento da ação do Estado, nós temos que ver exatamente que esse Estado não é neutro acima das classes. Ao contrário, esse Estado é a mistura entre o agente privado, que disputa o espaço público, alegando que vai resolver os problemas de todo, e que, quando assume, ele faz a ação no sentido de usar esse Estado a seu interesse. Então, já vou logo dizendo para todo mundo, olha, o Clark Kent e o Super-Homem é a mesma coisa. Por quê? Os governantes aqui, eles se fantasiam de quê? A maioria são empresários, são usineiros. Depois que eles ganham a eleição, aí eles viram o quê? Gestores do Estado. E depois de gerir o Estado, eles falam assim, tá vendo que o Estado é ineficiente? E depois o que eles propõem? Vamos pagar a dívida. Mais à frente, eu volto sobre essa história do Clark Kent, porque eu vou falar sobre a dívida do Produban. Próximo. Bom, mas se nós queremos falar de orçamento e de dívida pública, esse quadro aqui, ele é muito importante, porque ele vai revelar exatamente como é que se distribui o orçamento do Brasil. Aqui nós estamos falando do executado, aqui é o que realmente aconteceu. Então, olha só, meus alunos lá de Santana de Ipanema, nós temos um grupo de pesquisa, nós passamos aí para as escolas de ensino médio, falando sobre dívida pública e direitos sociais. E nós pegávamos os principais artigos da Constituição Federal e Estadual que asseguravam direito e íamos para as escolas para dizer, olha, o artigo tal assegura você educação, o artigo tal te assegura saúde. Mas o que nós queremos mostrar aqui? É que não basta estar na Constituição. Se a Constituição não estiver irrigada pelo orçamento, é uma letra morta. E aqui nós vamos ver, olha,
Saúde, isso aqui é 2019. Saúde, 4,21, educação, 3,48, assistência social, 3,42, trabalho, 2,6, dívida pública, 38,27. Agricultura, judiciário, defesa nacional. Então, aqui fica bem claro, olha só, onde está, as coisas mais importantes estão com valores muito pequenos. Então, aqui nós já podemos ver que a Previdência Social, 25,25, então aqui fica bem claro que quase 40% do orçamento é para pagar o serviço da dívida pública. O resto é para o resto. Então, eu vou sempre voltar a isso aqui. Isso aqui é o que vai nos permitir entender essa discussão sobre orçamento e dívida pública. Então, eu vou procurar, a partir de agora, ver como é que essa dívida pública cresceu nesse patamar. Mas aqui é fundamental. Então, 2,3%, aliás, 38,27% do orçamento é para pagar a dívida pública. O próximo. E olha só, esse artigo 3º da Constituição, ele é fantástico. Se eu colar o artigo 3º da Constituição Federal nos murais das escolas, vão me chamar de comunista. Olha só o que diz o artigo 3º. A Constituição, o artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, esse artigo 3º, ele talvez seja o artigo mais agredido, porque de nada adianta estar aqui, aliás, é bom que esteja ainda, porque pelo menos é uma questão formal de existência do direito, se isso aqui não estiver dentro do orçamento, isso não se concretiza. O que nós vimos na tela anterior? Que o orçamento, quase 40%, é destinado para pagar a dívida pública. O próximo. Bom, aí está. Dívida. Impede a vida digna e o atendimento dos direitos humanos. De onde veio toda essa dívida pública? Bom, não, aí ainda. Então, de onde veio toda essa dívida pública? Eu comecei a falar dela. Eu comecei a falar que ela começou com a proclamação da independência, com a guerra da Tríplice Aliança. Esta dívida atual, ela teve o seu momento de ápice justamente nos anos 60 a 80. Esses anos marcados, exatamente por quê? Anos marcados pelo regime militar. Então, esta dívida, ela foi contraída junto a banqueiros internacionais, especialmente de Londres, e o que estava por trás? Eita, que bom que melhorou aqui. Por que estava por trás, efetivamente? O que estava por trás era justamente o regime militar. No regime militar, nós tínhamos prefeitos não eleitos, governadores não eleitos, nós tivemos um golpe, e esse golpe introduziu a Constituição, e a partir daí se contraiu muitos empréstimos. E esses representantes regionais, eles não eram eleitos. Mas o que significou isso? A dívida, como ela surgiu para tentar legitimar essas pessoas. Ela surgiu para tentar legitimar os ditadores. E esta fase aqui também foi marcada por um grande crescimento da economia. De 1968 a 73, nós vivemos o chamado milagre brasileiro. Só que essa dívida, ela foi contraída para essa finalidade, mas quem que contraiu essa dívida? Eu fiz esse estudo lá em Santana do Ipanema com meus alunos, e o que eu peguei? Eu peguei estado por estado, separei cada empréstimo de cada estado, procurei saber qual era o devedor, quem que era o emprestador, qual a taxa de juro, e o que nós descobrimos? Nós descobrimos que a maior parte dos empréstimos da época do regime militar sequer tinha o nome do emprestador. Olha o que eu falei. Eu estou dizendo, segundo as resoluções do Banco Central que eu utilizei nessa planilha, não tinha o nome do emprestador. Eu sempre brinco, olha, se alguém souber de um emprestador aí que queira emprestar sem se identificar, eu gostaria, se bem que eu nem nessa situação eu gostaria, porque quem faz isso não é gente boa, não. Então, o que aconteceu? Esses empréstimos foram feitos por estados, município, União, empresas estatais, mas também foi empréstimo por empresas privadas.
Porque na época, no começo, os juros eram baixos. Em 79, 80, a taxa de juros subiu nos Estados Unidos de 5% para 20%. E todos esses empréstimos feitos com taxa de juros flutuante, eles saíram de 5% para 20%. O que aconteceu? Os agentes privados não tinham como pagar essa elevação. O que o Estado fez? O Estado, através do Banco Central, estatizou todas as dívidas privadas dos bancos, das grandes empresas, mas também os estados e municípios. E aí, parte dos problemas que nós tivemos aqui foi justamente isso. Os estados tiveram que pagar muito mais do que estava até estabelecido. Esse processo aqui vai levar o quê? Vai levar os estados a começar a reduzir a sua capacidade de financiamento. E aí, a pergunta é, quem foram os beneficiados? Os beneficiados foram justamente os governantes, que eram apoiadores da ditadura, que em cada estado tinha a sua respectiva burguesia, que tomaram dinheiro emprestado, fizeram obras para dar vazão ao desenvolvimento do capitalismo desse setor, e depois ficou com o Estado apenas a dívida. Quem se beneficiou? Qual a responsabilidade dos credores internacionais? A próxima. Próximo. Bom, aqui nós temos o histórico. Olha só, essa dívida de cada estado, ela começou dívida externa. Depois ela se converteu em dívida interna, no final dos anos 80. Aí, em 1997, para quem é daqui, nós sabemos exatamente o episódio que aconteceu. Os servidores públicos estavam sem receber salário por mais de 9 meses. Juntaram os servidores públicos, civis e militares e foram para a porta da Assembleia, e lá teve um ato, inclusive enfrentamento, teve tiro, teve tudo que vocês imaginarem, e o Divaldo Suragi, que era o governador da época, caiu. Isso aconteceu em vários estados. Isso aconteceu em Minas Gerais, morreu até um policial, fruto do conflito. Em função desse caos completo, a União ofereceu, então, pegar essa dívida estadual e convertê-la em dívida federal. A Lei 9496 de 97 foi justamente essa lei. É esta lei que nós estamos fazendo a auditoria aqui. Então, o que significou isso aqui? A dívida de Alagoas, que era estadual, tornou-se federal por 30 anos. Só que tem um detalhe. A União exigia a privatização de todas as empresas estatais, ou liquidação. Então, o que nós tivemos aí? Tivemos a privatização da empresa de telefonia, o Produban foi liquidado, e aí, o que aconteceu? 20 anos após, só que tem uma coisa, os juros cobrados pela União sobre o Estado eram juros absurdos. Simplesmente era mais ou menos 7,5%, mais uma coisa chamada IGPDI, e mais uma outra coisa chamada anatocismo. 20 anos após, o que nós vamos ter? Os estados alegam novamente calamidade financeira. E aí, o que eles propõem? Propõem uma nova renegociação. E aí vai surgir, primeiro, uma lei complementar chamada 148, que vai propor um redesconto e uma mudança da forma de cálculo, e, em seguida, surge a lei complementar 156. Esta lei complementar 156, ela faz uma nova rolagem da dívida. Ela transforma dívida da lei anterior nesta e rola por 20 anos. Só que o que ela exige? Ela exige a privatização da Casal, ela exige a privatização de todas as empresas estatais existentes. Bom, então, mas aí eu tenho um dado aqui que eu acabei de levantar, que vai mostrar exatamente a situação que aqui não está colocada. Olha só, eu tenho aqui um documento da Secretaria do Tesouro Nacional que vai mostrar como é que a dívida de Alagoas atual se manifestou. Em 1988, o governo de Alagoas tomou emprestado 648 milhões para rolar a dívida anterior. E, em seguida, esse mesmo Estado tomou dinheiro emprestado junto ao Tesouro Nacional de 506 milhões para sanear o Produban. E aqui eu preciso de um tempinho. Para quem não sabe quem é o Produban, era o Banco do Estado, Banco de Desenvolvimento do Estado de Alagoas. Os usineiros, mais à frente eu vou falar disso, eles tomaram dinheiro emprestado no Produban, não pagaram. Quando eu falar de usineiro, lembre-se do Clark Kent Super-Homem. Uma hora ele é agente público, outra hora ele é agente privado. Pois bem, o Produban, então, emprestou dinheiro para os usineiros, eles não pagaram, e para cobrir o rombo, o Estado de Alagoas, também comandado pelos usineiros, tomou emprestado junto ao Tesouro Nacional
506 milhões. Então, veja só, o que deveria ter sido feito? O que normalmente é feito? Se você toma dinheiro emprestado no banco e não paga, o banco pode te executar. O banco pode solicitar as garantias. Isso não foi feito. E aí, o que aconteceu? O Estado, para cobrir esse rombo, tomou emprestado esses 506 milhões. Bom, aí, na mesma tabela, eu tenho quanto que o Estado de Alagoas já pagou só da dívida referente ao Produban. O Estado de Alagoas já tinha pago 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Aí, o que significa isso? Bom, aí eu peguei o seguinte, aí eu fui ver dessa nova renegociação da Lei 156, quanto que da dívida do Produban ainda estava dentro da dívida atual. E aí, o que eu constatei? São 2.341 milhões daquela dívida do Produban de muito tempo atrás, onde já se pagou 500 milhões de reais, ainda se devia 2.341 milhões. Esta dívida que foi renegociada, 35% da dívida atual de Alagoas se deve à dívida do Produban. Então, só voltando a Clark Kent e Super-Homem. Os mesmos que se endividaram, e os mesmos que endividaram o Estado, são os mesmos que se beneficiaram, e são os mesmos que têm a sua bancada, que acabou votando a favor de todas as reformas que retirou nossos direitos. Esse mesmo grupo quer que privatize agora a Casal. Então, isso aqui vai revelar exatamente o quê? Aqui explicita inteiramente o caráter de classe que o Estado tem. Porque, para pagar essa dívida do Produban, qual é o recurso que se utiliza? Mesmo mantendo o que está na Constituição Estadual, o que vai acontecer é que esse Estado vai fazer uma coisa que se chama de ajuste fiscal. O que é ajuste fiscal? É corte de despesas. Mas quais despesas? Despesas de pessoal. Despesas de pessoal, que isso significa o quê para a população? Isso significa que os servidores públicos não vão ter mais concurso público, não vão ter mais carreira, não vão ter reajuste, e não vai ter concurso, não vai ter, ou seja, significa que para pagar essa dívida dos usineiros, agora eles estão querendo privatizar a Casal. Ou seja, a Casal é a única empresa que sobrou, mas isso aí é outro tema que eu fiz uma live recentemente, é o que nós vamos fazer seminário mais à frente. Então, isso aqui é muito importante. Ou seja, para entender por que o Estado de Alagoas não tem dinheiro, alega que não tem dinheiro para fazer investimento em políticas públicas, é só saber que a dívida surgida a partir do regime militar, depois convertida em dívida interna, depois convertida em dívida federal, ainda absorve grande parte daquilo que é fundamental para a população. Então, isso aqui é muito bom. O próximo. Bom, e além de tudo, nós temos o seguinte, quando eu falo de que os artigos que asseguram direitos, seja na Constituição Federal ou na estadual, se não tiver dentro do orçamento, que é letra morta, aqui eu estou falando da Emenda Constitucional 95. Ela não só assegurou o congelamento dos gastos sociais por 20 anos, mas ela também criou um mecanismo, que também é outro tema de outra palestra, que seria exatamente o sistema de securitização, que são mecanismos novos de endividamento que torna a capacidade de sugar dinheiro público ainda mais profunda. Então, a Emenda Constitucional 95, ela, aprovada na esfera federal, ela também foi exigida para rolar a dívida, se tentou também aprovar uma Emenda Constitucional 95 como se fosse na sua versão estadual. Então, o que está se fazendo? Está se constitucionalizando a liquidação dos direitos. Porque de nada adianta continuar na Constituição se não houver o suporte do orçamento. Então, isso aqui é muito sério. O próximo. Bom, aqui está aquilo que eu acabei de falar. O Produban, ele foi liquidado e houve depois uma CPI do Produban. Essa CPI do Produban levantou todos os grandes devedores do Estado. Isto aqui é a síntese dos principais devedores do Estado. Então, o que nós vamos ver aqui? Que são as usinas principais. Mas o que se constatou? Qual foi a consequência dessa CPI?
Na última página dela dizia que esse relatório não seria divulgado, e esse relatório não foi divulgado. Eu agora estou tentando, junto com os demais colegas do núcleo alagoano, cobrar que esse relatório da CPI seja divulgado. Mas alguém teve acesso, e essa tabela surgiu justamente daí. Então, o que significa isso? Aqui está a prova material que Super-Homem e Clark Kent têm a mesma cara, mas que o agente privado, na gestão do Estado, utilizou o banco público não para uma função social, não para financiar a agricultura familiar, para financiar uma política de habitação popular, não para fazer saneamento. Ele foi utilizado para esta função. E são esses aqui os responsáveis pela dívida pública. Para pagar essa dívida pública, aí é que acontece o quê? Aí você tem o corte da saúde, da educação, de todas as políticas sociais. O próximo. Aqui nós temos um balanço geral de todos os estados. Todos os estados tomaram emprestado 112 bilhões. Esses estados, em 2016, se não me engano, 2017, já tinham pago 246 bilhões. E esses estados deviam 422 bilhões. Então, aqui mostra exatamente a armadilha que a população, que o estado de Alagoas acabou entrando. O estado de Alagoas, não. Todas as unidades federativas. Ou seja, o que nós temos aqui é a demonstração de que essa renegociação da dívida com a União, ela foi um mecanismo de extorsão do dinheiro público. O próximo. Próximo. Bom, mas ao mesmo tempo que nós temos esse processo de endividamento, surgiu uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu perguntaria, Lei de Responsabilidade Fiscal ou Lei de Responsabilidade Social? Para ter a garantia de pagar a dívida pública, foi feito exatamente isso. Então, a LRF surge da necessidade vinda do ajuste fiscal durante a crise asiática e crise russa. Antes dela, tivemos o PROE. Para quem não se lembra, o PROE foi o Programa de Reestruturação dos Bancos Privados. E também tivemos o PROES. O PROES foi o Programa de Reestruturação dos Bancos Estatais. Atualmente, eu estou fazendo essa pesquisa, e em cada estado eu estou vendo exatamente o que significou a salvação ou liquidação dos bancos estaduais. Então, para salvar os bancos público e privado, se gastou 105 bilhões de reais. Com o discurso de garantia de transparência e controle dos gastos, foi assegurado as condições para garantir o pagamento da dívida pública, a partir do corte dos gastos sociais. Essa é a justificativa para o progressivo desmonte dos serviços públicos. O que a Lei de Responsabilidade fez? Ela estabeleceu que o serviço da dívida pública dos estados não pode ultrapassar 11,5% da receita corrente líquida, e que o estoque da dívida deveria ser limitado ao dobro. Entretanto, ela estabeleceu um limite prudencial de que despesa de pessoal. Então, essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela torna o Estado não responsável pela dívida social. Por quê? Você estabelece 46,5% como limite prudencial e o máximo seria 49%. Então, essa lei, ela legaliza exatamente o corte, porque daqui vai começar o quê? Daqui vai ampliar a redução do salário, a terceirização, as OS, as parcerias público-privada, ou seja, com essa lei de responsabilidade fiscal, se tem um marco legal para justificar a continuidade das despesas financeiras, jogando de lado as despesas com o servidor público. O alto grau de endividamento e comprometimento da gestão fiscal e os atendimentos. Em 2004, bom, isso aqui já foi. A próxima. Olha, isso aqui é muito importante, porque ele vai mostrar como que a proteção social ela é bancada em outros países. Porque aqui nós vamos ver exatamente o quê? Lembra quando eu falei que os servidores públicos lá tinham maior quantidade? Olha só. Na Alemanha, o roxo é governo, o vermelho é empregador, o verde é trabalhador e outras. Vocês podem perceber aqui que os países mais desenvolvidos é onde o Estado tem o maior comprometimento com a proteção social. Por quê? Eu estou falando isso porque o que está em andamento no Brasil
é o processo de privatização da Seguridade Social. Mas é bom que a gente saiba que os indicadores sociais que aqueles países apresentam não é só para bancar uma quantidade de servidores públicos concursado, capacitado, resultou exatamente de o quê? De um processo no qual o governo tem um comprometimento maior com essa função. O próximo. E aqui, essa charge, eu estou usando muito charge, porque eu sempre digo, um artista, ele é capaz de falar, em uma charge, ele é capaz de resumir o que demoraria 3 minutos. Então, o que nós criamos aqui? O orçamento nosso, quando nós olhamos que quase 40% é para pagar a dívida pública e o restante é para o que é fundamental, diz exatamente o seguinte: entenda, ô pobre mortal, teus direitos são privilégios. Meus privilégios são direitos. Ou seja, quem é que ganha efetivamente com tudo isso? É exatamente o que nós vamos falar mais à frente. São os banqueiros, mas não são os banqueiros. São os grandes empresários desse país. Então, nós vivemos uma situação que, quando nós reivindicamos que o orçamento contenha os nossos direitos, eles acham que nós estamos reivindicando como se fosse um privilégio. Na verdade, nós estamos reivindicando aquilo que está na Constituição. Mas, como eu falei, de nada adianta estar na Constituição se isso não estiver no orçamento. Próximo. Aqui é um gráfico que mostra o caso do Equador. O Equador, ele teve uma auditoria da dívida. Maria Lúcia Fatorelli, Ramiro Chimures, Eric, vários outros participaram dessa auditoria, e nessa auditoria eles constataram que 70% era dívidas indevidas, ilegais, sei lá o que mais. E o que aconteceu? O que aconteceu é que as dívidas consideradas ilegais foram suspenso o pagamento. Agora, você imagina que se isso fosse feito no Brasil, nós já temos indicações de que parte da dívida é realmente ilegal, e de repente você diz assim, olha, a partir de agora só pagarei a dívida legal. Vamos só ver como é que era aqui o azul e o vermelho. O azul, gasto social, o vermelho, serviço da dívida. Depois dessa linha pontilhada aqui, nós vamos observar que o azul, eita, o azul é CSA, não pode. O azul está ganhando do vermelho? Desculpa aí, foi sem querer. Bom, voltando aqui, ó, que é sério. Então, o que vai acontecer? O azul passa, o gasto social, ele passa a ser maior, mas não é só ser maior. Em 2009, ele ficou ele quase triplicou. Em 2011, então, aqui mostra exatamente o quê? Que a dívida pública, que os orçamentos de cada país acaba estabelecendo como prioridade, ele acaba engolindo os direitos sociais, as políticas sociais. Então, essa tela aqui, eu gostei do comentário aí, desse país e da galáxia. Então, olha só, isso aqui é muito interessante, por quê? Porque nos anos 30, o Brasil fez auditoria. A Constituição Federal Brasileira, ela estabelece a obrigatoriedade da auditoria. Nós, Movimento Auditoria Cidadã Nacional, existimos exatamente para isso. E qual é a nossa intenção? É justamente mostrar que a parte da dívida que nós estamos pagando até hoje, ou é dívida de empresário, ou é dívida de várias formas ilegais. Então, isso aqui mostra, mas o que significa você deixar de passar 70% desse dinheiro para os banqueiros? Isso volta para a economia, isso gera emprego, isso significa concurso público, isso significa universidade melhor, saúde melhor. Os indicadores sociais acabaram também refletindo nos indicadores econômicos, porque hoje o mais cruel da dívida não é só o fato de ser quase 40%, é que esse dinheiro vai para a esfera financeira, esse dinheiro sai da economia real e não gera nada. Então, tem esse componente também. Ou seja, no caso do Equador, o que nós tivemos foi justamente a auditoria serviu para a justificativa de não pagar toda a dívida que era ilegal. E esse dinheiro acabou resultando em investimento social. Fiquem sempre com isso em mente, porque isso aqui aconteceu lá, e eu acredito que se tivesse a auditoria aqui, já que o processo de endividamento é o mesmo, os banqueiros são os mesmos, o método é tudo igual. Então, isso aqui mostra exatamente a inversão do orçamento. Um orçamento que era voltado para pagar o vermelhinho, ele vai se invertendo para o azul. O próximo.
E aqui está exatamente o seguinte, quando nós falamos de orçamento e de dívida pública, e nós vimos que no orçamento existe um comprometimento de quase 40% nesse ano analisado com o serviço da dívida, nós precisamos saber quem é que compra título da dívida pública, e são os bancos. Parte da dívida pública é comprada pelos bancos. Vocês podem observar aqui que a partir de 2004, o lucro dos bancos passa a crescer brutalmente. Por quê? Porque no orçamento, os gastos sociais passam a diminuir. Os gastos sociais passam a diminuir, os gastos financeiros se elevam, e com isso, os bancos ganham cada vez mais. Por isso, os bancos é o setor mais rentável desse país. É o setor que também vende saúde privada, previdência privada. Essa subida aqui não se deve só a isso. Se deve aos juros altos, se deve à redução salarial, à automação bancária e, principalmente, à compra crescente de títulos da dívida pública. Ou seja, os banqueiros são os grandes beneficiários do que é orçado. Ou seja, o orçamento, quase 40% para pagar dívida, ele é parte direcionado para aqueles que compram título da dívida pública, que no caso são os banqueiros. O próximo. Esta aqui deixa mais claro. Doutor, estou com falta de ar. Só, pois esse hospital está com falta de cama, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Ou seja, a saúde dos banqueiros, eu coloco muita aspa nessa saúde, ela é assegurada pelo sistema da dívida, pela taxa de juro, pelo compromisso constitucional, às vezes, de priorizar o pagamento da dívida. E aí, a saúde da população, ela está cada vez mais entregue, mas não é só isso. O sistema de saúde, com a emenda constitucional 95, ele passou a ter congelamento. E aí é que está. Eu diria que o setor mais flexibilizado hoje da economia brasileira está justamente no setor de saúde. É lá que tem o sistema de plantão, que substitui, você não tem vínculo com ninguém, é lá que tá o trabalhador de uma OS, o trabalhador de uma parceria público-privada, ou seja, é lá que estão os mais precarizados. E nesse momento que nós estamos vivendo a pandemia, são esses trabalhadores que a gente não sabe a sua real condição de trabalho. A quantidade de profissionais da área de saúde nesse país que morreu por não ter as condições mínimas de trabalho. São trabalhadores que, às vezes, fazem plantões seguidos, que estão expostos. Então, isso nós temos que lembrar. Nesse momento de pandemia, não se pode jamais esquecer que a resistência maior vem justamente dos segmentos que estão mais precarizados, que são exatamente os vários trabalhadores da área de saúde. O próximo. Esse gráfico, essa charge, ela vai sintetizar tudo aquilo que eu estava falando. Ou seja, a gente fala de orçamento, mas a gente acaba de esquecer que os 40%, ou quase 40%, vai para quê? Para o sistema bancário. O governo fica com uma pequena parte, e a população fica com menos ainda. Mas só que o que significa isso? No país e no estado como o nosso, com os piores indicadores sociais, este comprometimento de parte do orçamento público com o sistema bancário significa extermínio, significa morte. Olha, nós temos quase 115 mil pessoas que morreram, as que estão declaradas, porque nós sabemos que há subnotificação. Olha, na Guerra do Vietnã morreram 58 mil, na Guerra do Paraguai, da Tríplice Aliança, no Brasil morreram, parece que são 40 mil pessoas, pois nós já temos quase 115 mil. E aí eu chamo isso de cotidianização da barbárie. O que é cotidianização da barbárie? A gente está conversando, eu ia falar mesa de bar, porque isso aí está proibido, mas a gente está conversando às vezes pela internet, alguém fala assim, poxa vida, hoje só morreram 8 pessoas de Covid. Aí a outra fala assim, poxa vida, morreram tudo isso? Aí o outro fala, não, mas no mês passado foram 40. Então, nós começamos a vivenciar que um ex-professor orientador meu chamava de cotidianização da barbárie. Ou seja, as pessoas estão morrendo de fome, elas estão morrendo de todas as formas, e a gente acaba achando que aquilo já não é mais tão forte. Daqui um dia vai dizer assim, olha, estão morrendo só 5. Não, estão morrendo.
Morrendo por quê? Porque não tem acesso à habitação, morrendo porque grande parte da população não tem a remuneração adequada, grande parte da população recebeu um auxílio de R$ 600, que os banqueiros receberam de mais de 2 bilhões, quase um bilhão não, é trilhão. É que eu ganho em mil, então os banqueiros receberam mais de 1 trilhão, e ainda receberam uma lei que vai permitir a eles que o governo compre títulos podres dos bancos. Então, é muito importante, nesse momento, não aceitarmos isso como parte do cotidiano. Ou seja, nós temos que resistir, porque nós não podemos entrar na barbárie cotidianizada. Nós temos que dizer, isso não é normal. E não é normal por quê? Porque não há políticas públicas. O que avançou nesse massacre foi justamente o fato de terem destruído parte do serviço público. Mas, mesmo assim, os nossos profissionais da área de saúde fazem um excelente trabalho. O próximo. Olha, quando nós falamos de orçamento, essa foto, ela mostra exatamente o caráter de classe do Estado. Aqui, de um lado, nós temos o quê? O desafio da lei de gravidade, cada apartamento tem a sua piscina, tem a área de esporte, a área verde, e aqui do lado nós temos o quê? Os pobres. Ou seja, a maioria da população. Quem é que são os beneficiados do dinheiro subsidiado do BNDES? Alguém sabe? De que lado está? Posso indicar que que são aqueles que têm piscina em cada andar. Ou seja, todos os centros de pesquisa, tudo que o Estado faz, ele faz para favorecer este lado aqui, que tem piscina em todo canto. Um autor conhecido falava da lei geral da acumulação capitalista. Falava que, no desenvolvimento do capitalismo, tenderia a ocorrer a formação da pobreza de um lado, esse aqui, da pobreza de um lado, e da riqueza do outro. Só que o sistema da dívida, ele potencializa cada vez mais esse enriquecimento. Isso aconteceu na vida real. Teve aqui um incêndio nessa favela, aqui, se não me engano, se chama Paraisópolis. E aqui que nós temos? O fato novo agora é que parte dessa favela aqui vota do prédio. Sabe por quê? Porque existe uma bancada chamada BBB. Bancada da bala, do boi e da Bíblia. E, na verdade, eu diria do quarto B. É a bancada da bala, da Bíblia, do boi e dos bancos. Esse segmento aqui, motivado por questões fundamentalistas, ele acaba voltando nesta representação aqui. Esta aqui, quando eleita, ela tem uma bancada de quase 300 deputados. Então, esta aqui, ela vota para acabar com todos os direitos dele. Isso é muito sério. Esta aqui vota para acabar com todo o direito dele. Mas esses aqui, parte deles votaram por quê? Porque acreditaram que iria defender a família, que iria defender a moral, que ia defender não sei o quê. Então, isso aqui é uma coisa muito importante. Por quê? Porque na hora de definir o orçamento tem clareza de para onde vai. O orçamento é a expressão da luta de classe. O orçamento é a expressão dos interesses diversos. E aqui o que nós temos? Aqui, que representa talvez 1 ou 2% da população brasileira, ele se apropria da mais-valia, se apropria da riqueza, mas também ele se beneficia das políticas. Ele pega o dinheiro subsidiado, ele tem renúncia fiscal, ele tem uma infinidade de coisas. E o outro lado está tentando o quê? O outro lado está tentando comprar uma bicicleta para poder entregar comida para o iFood. Então, isso aqui é indispensável perguntarmos qual classe social que nós fazemos parte. Porque todo esse esforço que eu estou fazendo aqui é justamente para tentar responder a isso. Ou seja, eu nasci na classe trabalhadora e me identifico e ajo como classe trabalhadora. Mas o grande problema que nós tivemos nesses últimos 15, 20 anos foi a perda da identidade de classe. E essa perda da identidade de classe favorece esse setor que tem piscina, esse setor que tem quadra de esporte, favorece, porque se você for ver aqui não deve ser nem, talvez, 300 ou 400 pessoas, no máximo 500. Muito menos. Mas, no entanto, o que nós temos? Há uma concentração de riqueza e uma concentração de poder. Então, quando nós falamos de orçamento e de dívida, nós temos que lembrar justamente que o caráter de classe se torna mais agudo, porque esses aqui são os que compram o título da dívida pública também. Não são só os banqueiros que compram, os grandes empresários também compram. O próximo.
E aí, eu diria que para encerrar por enquanto, que uma das grandes tarefas que nós temos nesse momento é exatamente criar um elo de ligação que unifique os trabalhadores. E o primeiro deles, eu diria, que é a luta contra a privatização do SUS. A segunda é a luta contra a privatização da água. Mas em tudo isso, o que nós temos que lembrar nesse momento é a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Porque o que está se propondo aqui é que o orçamento de cada estado e cada município, esse orçamento está fazendo o quê? Aniquilando o servidor público. Do jeito como está, aqueles que não são responsáveis por essa dívida estão sendo responsabilizados. E há uma campanha de demonização dos servidores públicos. Então, nesse momento, é muito importante exatamente ter canais de diálogos com a população. Eu participo do Núcleo Alagoano e nós estamos fazendo atividades em vários locais. Hoje, por exemplo, eu participei de uma entrevista numa rádio de Cuiabá, e a nossa grande tarefa agora aqui é, primeiro, dar continuidade àquilo que nós estávamos fazendo, que é o quê? É formar formadores. Nós temos que ter, em cada local, em cada cidade, professores, alunos, sindicalistas, que se preparem, que se formem, para ir conversar nas escolas. Lá em Santana, nós começamos a fazer embrionariamente, porque nós temos uma tarefa fundamental. A Maria Lúcia estava falando, e a Auditoria Cidadã lançou uma campanha, que é a hora de virar o jogo. Mas, para virar o jogo, nós vamos ter que entender o que está acontecendo. E a tarefa nossa aqui é exatamente dizer, olha, o que a Auditoria Cidadã faz? Nós pegamos documentos oficiais, como esse aqui, e aqui eu estou dizendo, olha, quem é responsável pela dívida do Produban que está comprometendo a nossa saúde? Porque a população acaba demonizando o servidor público, que na maioria das vezes é terceirizado, está sem reajuste, está trabalhando 12, 15 horas, e ele não consegue perceber que quem está por trás da gestão do Estado é o próprio agente privado. Então, eu encerro por aqui, exatamente tentando mostrar a importância dessas atividades de formação e como podemos dar continuidade a isso. Meu convite mais uma vez, se inscrevam no meu canal Observatório UFAL, se inscreva no canal do Sinteto FAO, se inscreva no canal da Auditoria Cidadã, se inscreva nos canais aonde se pode discutir aquilo que é relevante para a gente. Porque hoje nós temos um sistema no qual a grande rede das mídias sociais é justamente para tentar impulsionar fake news. A nossa grande tarefa aqui é exatamente desconstruir isso e chamar todos à responsabilidade. Por quê? Sem lutarmos, sem estarmos organizados e sem responder qual a classe social eu pertenço, nós vamos ser vítima da cotidianização da barbárie. Eu paro por aqui, tendo perguntas, eu volto a falar. É que eu estava com estou com abstinência ali da aula. Se eu falei demais, é porque eu estava com sem entender. Não, professor, tá tranquilo. Professor, olha só, a gente recebeu aqui no chat algumas perguntas, eu vou passar algumas para o senhor, e eu recebi hoje, de maneira extraordinária, uma das participantes, ela não está conseguindo postar no chat, ela me mandou perguntas no WhatsApp, aí eu anotei aqui. Então, a primeira pergunta, eu tenho já 4 perguntas aqui que eu recebi pelo WhatsApp. A primeira pergunta é uma bem fundamental. Como é que se organiza o orçamento público? Como que é que se organiza o orçamento público de um estado ou o orçamento público do país e por aí vai, de município? Ela perguntou de maneira genérica, o orçamento público. Como é que se organiza, se define? Acho que era essa a ideia. Bom, esse era um tema também que eu tenho uma exposição sobre isso. Bom, de forma sintética, o orçamento, ele tem como princípio exatamente o quê? Ele tem como princípio você estimar receitas e despesas. Nesse processo, existe um calendário. Primeiro, você vai compor as diretrizes orçamentárias, depois você vai compor depois dessa etapa, você vai passar pela participação, antes, aliás, você tem que passar pela participação popular. Então, o que acontece? O orçamento, ele tem que ser constituído de forma a permitir a transparência e, por isso,
para pensarmos o orçamento, a primeira coisa que nós temos que fazer é a execução orçamentária. Ou seja, sem sabermos o que foi feito da execução orçamentária, não se deve nem falar em orçamento. Então, olha só, o orçamento, ele estabelece despesa e receita. E no Brasil, o orçamento não é impositivo. Então, o que acontece? Você pode estabelecer tantos por cento para a saúde, mas se não houver o acompanhamento da execução, você não sabe. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de ter um mecanismo de falar para a população qual é a lei, quais são os meses, porque tem um ritual. Você tem que ouvir todas as etapas. E o que acontece efetivamente? O que acontece é que praticamente todos desconhecem essa legislação. Por exemplo, você vai elaborar um orçamento de cada ano, mas você tem que ter o que se chama de PPA. Você tem um planejamento para, vamos supor, 4 anos. Nesse planejamento de 4 anos, você vai exatamente estabelecer quais são as diretrizes. Toda vez que você for elaborar o orçamento anual, você vai ter que ver nesse PPA. Então, o PPA, ele determina exatamente os princípios gerais. Mas o que acontece? Eu fiz uma pesquisa lá no Maranhão da execução orçamentária, que é o que eu quero fazer aqui, inclusive. Eu fui procurar saber exatamente o que está na Constituição e o que foi cumprido ou não. E, olha, foi chocante. Se estava tantos por cento para a saúde, você colocava 3 ou 4. Se estava tantos para a educação, então, não basta você participar da elaboração do orçamento. Você tem que ter o conhecimento do que aconteceu anteriormente e você tem que ter movimento organizado. Porque você não pode ir para uma audiência pública simplesmente ouvir o governo falando. Você tem que ir e expressar os movimentos sociais. Aqui, no ano passado, eu participei de uma atividade da OAB discutindo verbas para a infância e para a adolescência. Então, o orçamento, ele é parte fundamental da nossa participação democrática. Mas eu diria que, atualmente, o orçamento virou peça de ficção. Por quê? Porque você vai e coloca lá, não há movimento para pressionar nada, como ele não é impositivo, você simplesmente não cumpre. Aí, no outro ano que vem, novamente, sem fazer a análise da execução orçamentária, você mobiliza todo mundo, e aí, então, ele fica, dessa forma, algo incompreensível. Então, para que o orçamento tenha a sua função, você tem que ter formação, você tem que ter organização, você tem que ter independência. Os movimentos têm que ter independência. Porque o grande problema desse processo de construção das diretrizes orçamentárias é que você não tem os setores organizados e de forma autônoma para dizer assim, eu quero tanto para a reforma agrária, eu quero tanto para a saúde, eu quero tanto, mas aí que está. A primeira coisa que nós temos que ver é exatamente qual é o comprometimento do orçamento com as despesas financeiras. Por quê? Porque aqui em Alagoas, 10% da receita corrente líquida é para pagar a dívida pública. Então, quando nós fazemos o acompanhamento do orçamento, aí sim você pode dialogar. Então, o que nós, no final do ano agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a execução do orçamento e dizer assim, olha, do orçamento tal, não foi executado tanto. Porque aí você vai dizer exatamente para a população que de nada adiantou ela ter lutado por aquela dotação se aquela dotação não foi cumprida. Então, assim, o ritual é muito parecido tanto na esfera municipal como nas 3 esferas. Existem leis que estabelecem de forma extremamente rigorosa. Mas eu proponho até que depois façamos, como eu falei, eu tenho sobre isso, que isso aqui tem que ser muito mais detalhado. Ou seja, como que é possível a participação popular na elaboração e na execução do orçamento. Não basta você participar, como eu falei, só da elaboração. É necessário participar da execução. E, nesse sentido, é muito importante que tenhamos movimento sindical formado para isso e que a população, que os desejos da população de menor renda esteja ali manifestado. Mais outra? Bom, isso aqui eu quero depois... Eu quero depois voltar eu tenho um PowerPoint sobre isso, eu queria falar só sobre as formas de participação no orçamento. Outro momento a gente faria isso. Tranquilo, professor. Só um minuto. Aqui, estou olhando a pergunta. Pronto.
a participante Maria Helena, a dona Maria Helena, ainda no começo da fala do senhor, ela perguntou sobre qual que é o papel da dívida pública hoje, pensando, né, a economia e também os contextos onde elas surgem, né? Uhum. Para que serve a dívida pública? Bom, primeira coisa, a dívida pública ela foi indispensável para o início do desenvolvimento do capitalismo. Na minha tese, eu citei Alexander Hamilton, e ele dizia que um país era mais desenvolvido quanto mais endividado fosse. Por quê? Porque o Estado se endividava para quê? Para alavancar o setor privado. Aqui nem se fala. Então, parte da dívida pública se deve a isso. Mas não só isso. A partir do momento em que a crise do capitalismo começa a se aprofundar, parte da dívida pública se deve à tentativa de contornar a crise. Por exemplo, durante a crise de 29 e a depressão dos anos 30, o Estado e a política keynesiana estabeleceu que o déficit público crescente seria um componente para se estabelecer a retomada da atividade. Então, a retomada da atividade depois da Grande Depressão se deu exatamente com um processo de endividamento gigantesco. O momento de maior endividamento dos Estados Unidos ocorreu justamente durante a Segunda Guerra. E naquele momento a economia americana cresceu 106%. Então, o papel da dívida deriva disso. Em 2008 foi mais assustador, porque na hora que os bancos e as empresas estavam falindo, o Banco Central americano liberou trilhões para salvar bancos. Então, o que aconteceu? Estatizaram a General Motors, estatizaram a IG, usaram o dinheiro público para salvar os empreendimentos privados. Como agora está acontecendo? Com a desculpa de que o Covid é o causador, que na verdade ele é parte da crise, porque na verdade ela continua, o que nós estamos vendo? É transferência para os bancos, é transferência para as empresas e auxílio emergencial. Eu até estou chamando de auxílio permanente para a burguesia e emergencial para os trabalhadores. Então, qual é o papel que a dívida pública pode ter na economia? Primeiro, se a dívida pública cresce e a taxa de juros sobe, torna-se o crédito mais caro. Com o crédito mais caro, você vai consumir cada vez menos e o empresário vai poder investir cada vez menos. E o Estado vai ter que comprometer cada vez mais parte do seu orçamento com pagamento de juros. Significa que ele não vai abrir concurso público, que ele não vai garantir a carreira, que ele não vai... Ou seja, a dívida pública, depois, ela acaba sendo o elemento de estrangulamento das políticas sociais. Ou seja, o que nós vamos observar é justamente que o pagamento da dívida pública, ele retira dinheiro da economia real e joga no sistema bancário. E ao fazer isso, você está desestimulando o investimento, você está desestimulando o emprego, você está desestimulando está reduzindo a atividade econômica. Então, o papel da dívida pública é exatamente esse. Só que tem um detalhe. Hoje, o nosso grande problema é que a previdência privada hoje, os fundos de pensão, eles dependem dos títulos públicos para poder assegurar a sua rentabilidade. Então, a dívida pública, ela é, ao mesmo tempo, resultado da intervenção deficitária do Estado, mas o que me preocupa não é a dívida pública, o que me preocupa é a dívida social. Porque para pagar a dívida pública, você cria uma dívida social gigantesca. Qual é essa dívida social gigantesca? É você não ter investimento em saúde, em segurança, em reforma agrária. Ou seja, a dívida social é a grande consequência da dívida pública. Mais uma? Vou passar a próxima, professor. Essa chegou pelo WhatsApp, porque a aluna não está conseguindo mandar aqui no grupo. Ela perguntou... peraí. É porque são muitos. Agora. Perguntou se é obrigatório ou não pagar a dívida e que consequências o Estado sofre, seja do ponto de vista do município, do Estado ou do Brasil como um todo, né? Que consequências sofre se não pagar a dívida? Bom, tem uma pergunta aí que fala sobre Keynes. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre isso. Quem quiser procurar, é só procurar Entre Marx e Keynes. Nem endividamento público, nem restauração capitalista. Nesse artigo, eu faço exatamente um estudo do que significa a política keynesiana e como que ela multiplica a dívida. Que a dívida pública nos Estados Unidos, nos anos 30, era em torno de 5% do PIB. E agora é 100% do PIB. Então, para responder essa questão,
é só procurar esse artigo meu, coloca assim, entre Marx e Keynes, José Menezes Gomes, que vai aparecer esse artigo, eu recomendo. E aí eu fui falar isso assim, qual a consequência? Bom, primeira coisa, não pagar a dívida. Os dados que eu tenho, pegando o caso de Alagoas tomou emprestado 2,3 bilhões em 98, pagou 7,3 e devia 10,5. A primeira coisa que eu queria destacar é que essa dívida já foi paga várias vezes. A dívida já foi paga várias vezes. Ah, achou aqui, ó. A internet tem essas vantagens. Então, a questão aqui é qual dívida devemos pagar, que é a outra questão que foi colocada até então. Pagar a dívida significa o quê? Primeiro, nós precisamos saber o marco legal dela. E parte dessa dívida foi feita durante o regime militar. Não se sabia nem o nome do emprestador. Não se sabia a taxa de juro. Parte da dívida que explodiu foi por causa da taxa de juro americana que subiu. Então, o que nós temos que dizer assim? Olha, a Argentina, em 2001, ela entrou em moratória. Ela suspendeu o pagamento. E a Argentina... Não, o Brasil fez isso em 87, mas fez isso nos anos 30. O ano de início da industrialização brasileira se dá justamente nesse momento. Então, a questão para mim não é o que vai acontecer, mas vamos pegar o caso do Equador? Vamos pegar o caso do Equador? O caso do Equador é um caso concreto. No caso do Equador, foi constatado que 70% era ilegal. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui é auditoria. Porque se for ilegal, não tem que pagar. É bem simples. Não tem que pagar. Por quê? Por que eu vou pagar uma dívida? Olha, eu vou pegar exemplo aqui de casa. Toda vez que eu compro qualquer coisa, vem a conta do telefone, a primeira coisa que eu faço é auditar. Eu verifico um problema, imediatamente eu questiono. Nós temos que fazer isso com a dívida brasileira. Por quê? Porque na hora que você está pagando uma dívida ilegal, você está pegando dinheiro que era para ser para a saúde, que era para ser para a educação, que era para investir na agricultura familiar, que era para investir naqueles que precisam gerar emprego, você não faz nada. Porque aí eu faço uma outra pergunta. Qual é a função do Estado Nacional? Hoje, como é que funciona? Hoje, o Estado Nacional, ele cobra imposto de pobre, ele paga juros da dívida, ele toma dinheiro emprestado dos bancos, e ele faz renúncia fiscal para os ricos. Eu acabei não colocando essa coisa que é muito importante. Alagoas deixa de arrecadar todo ano em torno de 600 a 700 milhões, que se chama renúncia fiscal. O que é renúncia fiscal? Você vai no supermercado e vamos supor que você recebeu o Bolsa Família, vai no supermercado e compra o produto. Você paga o ICMS. Esse empresário, se ele estiver dentro da lei de renúncia fiscal, ele vai pegar o seu componente do imposto e não vai repassar para o Estado. Então, o que nós temos hoje é justamente isso. O Estado Nacional, ele não está oferecendo mais energia, telefonia ele privatizou, água ele quer privatizar, o Estado está inteiramente sem nenhuma função social. E aí a pergunta é, para que ele serve? Porque se é para continuar fazendo o que ele está fazendo, ele não está fazendo nada. E o que ele está fazendo agora? Ele está estimulando a liquidação do próprio Estado. Então, eu diria que a questão fundamental é, primeiro, vamos auditar. Segundo, que nós já pagamos 3 a 4 vezes. E a outra coisa é, qual é a nossa prioridade? É pagar a dívida social? E aquele que tá na porta do hospital e não é atendido? Aquele que está desempregado? Aquele que não tem onde morar? Aquele que não tem acesso à água? O Estado tem uma dívida social. Alguém perguntou sobre isso aqui. Dívida social é exatamente aquilo que está na Constituição. Quando eu peguei o artigo 3º, eu poderia pegar vários outros. Lá está. Então, quando está colocado que isso é um direito, você tem uma dívida social a ser cobrada. O problema é que nós, infelizmente, não estamos conseguindo organizar os trabalhadores a partir de uma perspectiva de classe para que eles cobrem o cumprimento do que está na Constituição. Nós só queremos o que está na Constituição. Próxima. Tem mais? Vou passar, tem algumas. Só um instante. É bom que o senhor também vai matando a saudade das aulas. É grande. Pronto.
Vou trazer aqui um comentário do professor Estevam. O professor Estevam é professor de Sociologia do IFAL também, professor Menezes. Sendo que ele é do campus Maceió, ele é parceiro aqui do curso. Ele que fez aquele apontamento sobre o Keynes, agora há pouco, que o senhor comentou. Ele colocou, quando o senhor citou o artigo 3 da Constituição, ele colocou o artigo 4 da Constituição. E o artigo 4 da Constituição diz o seguinte, parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí ele disse que se a gente citar isso, né, o senhor disse que se a gente citar o artigo 3, vão dizer que a gente é comunista, se a gente citar isso, vão chamar a gente de bolivarista, né? Ou algo nessa linha. Bom, foi um comentário só para... Não, mas é interessante, porque essa Constituição, a chamada cidadã, ela foi aprovada em 88. Só que 88, por quê? 85 acaba a ditadura militar, 83 surge, 80 parece que surge o PT, surge a CUT depois. Esse é o momento de efervescência da luta política aqui. Mas o neoliberalismo já começava a se aprofundar. O neoliberalismo na Europa e nos Estados Unidos começa já nos anos 80. Então, quando a Constituição foi aprovada, o Sarney disse, essa Constituição é impossível. Por quê? Porque ela criava alguns elementos de estado de bem-estar, alguns micro, que na verdade ficaram na questão formal. Então, desde então, todas as ações que nós tivemos foi justamente no sentido da sua desconstrução. Então, esses artigos, eles são resultado exatamente daquele momento de efervescência. O surgimento do SUS, o conceito de seguridade social. O problema é que, a partir daí, nós tivemos exatamente o processo de perda de identidade também política, porque a partir dos anos 90, nós também tivemos esvaziamento programático de parte da esquerda. Mas eu diria que ele tem razão, porque determinadas frases que estão aí, pelas pessoas que eu conheço, inclusive da minha família, eu chamar no mínimo de comunista. Porque hoje nós estamos vivendo uma situação de vulgaridade tão grande que, olha, o Dória já virou comunista, todo mundo que não apoiar Bolsonaro agora já é chamado de comunista, que é uma depreciação gigantesca, porque esse conceito deveria ter um sentido bem claro. Mas é claro que isso também serve para encobrir parte da esquerda que abandonou um programa classista. Então, esse artigo também. Mas se você for ver, eu não sou jurista, mas de vez em quando eu tenho essa curiosidade de ficar lendo alguns artigos. E por isso que eu chamo de letras mortas. Letras que não estão asseguradas pelo orçamento. O orçamento é como se fosse um irrigador. É ele que dá vida a esses direitos. Se ele não tiver colocado ali, é uma mera estátua, é uma mera representação. Então, qual é a questão? A primeira coisa, quando nós queremos analisar esse tema, é ver o orçamento, porque a partir daí nós vamos saber exatamente qual é o caráter de classe. E o orçamento nosso já disse claramente, quase 40% é para pagar a dívida pública. Vou passar outra, professor. Essa também foi pelo WhatsApp. O senhor, inclusive, agora no final da sua fala, o senhor falou sobre o caráter de classe, né? Enquanto o senhor fazia a palestra, o senhor também falou da perda da identidade de classe, né? E a pergunta foi nessa linha. A que se deve essa perda de identidade classista, de classe, na opinião do senhor? E antes disso, né, como se forma ou como se formaria, né? Ou o que a gente deve fazer para contribuir? Estou complementando a pergunta. Nesse processo de fortalecimento dessa identidade. Bom, a resposta a essa pergunta é com uma pergunta. Começa com uma pergunta. Qual é a classe que eu faço parte? Eu, quando escrevi esse artigozinho, Pobre de Direito é um Figurante de Burguês, eu me inspirei exatamente em parentes meus. Parentes meus que eu sei, são filhos de nordestinos, são pessoas de origem bastante humilde, mas que, uma vez saindo da zona rural, chegando na zona urbana, eles não se identificaram como trabalhador, e eles começaram a se identificar como se fosse classe média, ou como se fosse empresário. E, na verdade, o que eu percebi? Eu faço questão minha família em Mato Grosso é muito grande, e eu faço questão de saber como que está cada um. A maioria
têm uma remuneração abaixo do salário mínimo necessário do DIEESE. Ou seja, eles ganham abaixo de R$ 4.500. Quem ganha abaixo disso estaria dentro da linha da pobreza cheia. Então, o que eu percebo? Talvez 70% da minha família está nessa condição de que Marini chamaria de superexploração da força de trabalho, mas, no entanto, ele acha que ele um dia vai ser burguês. E aí, nesse meu artigo, quem quiser leia, o Ramiro até traduziu ele para o espanhol e foi publicado em 50 locais diferentes. Eu sempre digo, ele fica na calçada, latindo, para proteger a mansão do burguês que um dia ele sonha ser. Ele não tem nada, ele não tem propriedade, e o principal, ele não tem consciência de classe. E, no entanto, nesse caso, o que ele vira? Ele vira a bucha de canhão que a burguesia não vai para a rua. A burguesia manda esses. E, no caso aqui, pegando no caso da minha família, o que nós temos? Nós temos o fundamentalismo religioso. Então, acho que a primeira coisa é por que as pessoas, os familiares que têm uma identidade de classe, são aqueles que começaram a trabalhar, que tiveram uma vida sindical. Aqueles que passaram a fazer outras atividades, esses não desenvolveram. Mas aí que está. A primeira pergunta, como eu falei, é qual é a classe social que eu pertenço? Porque se eu não responder isso, e eu ficar nessa coisa de eu sou isso, eu sou aquilo, não, a burguesia sabe exatamente o que ela quer. Ela não tem nenhuma dúvida, ela não sabe nem tem nenhuma dúvida que ela racha isso. Mas o fundamental para ela é exatamente criar essa ilusão de pertencimento. Essa ilusão de pertencimento é terrível. Por quê? Porque ele passa a vida inteira achando, eu chamei de Dona Florinda, é um exemplo familiar. Dona Florinda, por quê? Ela mora no cortiço, mas ela chama todo mundo de gentalha. Por que ela chama todo mundo de gentalha? Porque ela acha que se ela ganha R$3.000 e o outro está ganhando menos, então essa ilusão é terrível. E olha, eu sempre digo, para eu fazer determinadas investigações, eu pego a minha família. Minha família é um exemplo perfeito. Porque eu estava fazendo essa palestra lá na Paraíba, aí um colega falou assim, primo! Oi, primo! E eu não entendi, né? Ele falou, não, porque você falou, eu pensei que era minha família. Eu estava dando aula aqui no doutorado de serviço social, aí a aluna falou assim, você está falando da minha ou da sua? Porque esse é o grande problema. Essas famílias, a minha família, que tinha origem nordestina, que tinha origem rural, elas foram perdendo identidade. Primeiro, identidade cultural com o Nordeste. Depois, elas foram perdendo identidade com a sua vida rural. Só que elas foram para a cidade e elas não conseguiram se inserir com um patamar de renda determinado. Mas elas viveram o quê? É por isso que eu chamo de classe média virtual. Então, o grande problema aqui é que não é uma... Para chegar a isso, não precisa questão conceitual. Você ia pegar no dicionário assim, classe trabalhadora. Não, primeiro você tem que ter uma identidade. Eu conheço muitos colegas meus que estudaram comigo, que eram pobres, e que hoje eles se comportam como se fossem burgueses. Eles têm ódio a pobre. E aí, nesse meu artigo, eu digo, esse é um caminho para o fascista. Porque parte do fascista é aquele que não tem patrimônio, ou nunca teve, mas que ele sonha ter. Então, bom, mas isso aí já é outra... Então, eu diria que a grande questão aqui, por que essa coisa aconteceu? Não foi só no Brasil, foi na América Latina, foi no mundo inteiro. Isso tem a ver com a própria crise do que se chamou socialismo real, porque o que aconteceu é que essas burocracias, essa burocracia que estava no poder na ex-União Soviética, quem são eles hoje? Quem é Putin? Putin era da KGB, Boris Yeltsin. Essa burocracia que sempre esteve no poder, ela, na transição, ela se enriqueceu. Quem que é a Gazprom? A privatização das empresas estatais dos países do bloco socialista enriqueceu muita gente, formou propriedade. Então, a grande questão aqui é justamente o seguinte, o que os partidos de esquerdas têm a ver com isso? Tem muito. Porque eu, quando entrei no PT nos anos 80, no começo, a primeira coisa que a gente tinha era a formação política, coisa que nós não temos mais. Hoje você tem preparação para ser cabo eleitoral. E eu estou dizendo que é necessário uma formação política para ir além da conciliação de classe. Que esse é o problema. A conciliação de classe chegou ao limite, mas muitos estão tentando encontrar uma nova conciliação de classe. E nós já sabemos que isso é um fracasso. Ou seja, o grande desafio que está aqui é justamente
dar início, mas não basta só eu me identificar com classe. Eu tenho que ter uma política de juntar a minha luta com a Argentina, eu tenho que ter um internacionalismo, eu tenho que estar antenado com a luta dos trabalhadores. Porque a questão toda aqui é, independência de classe significa o quê? Eu não vou simplesmente apostar no processo eleitoral, ficar o tempo todo, quando chega agora, é uma doença. É todo mundo querendo ser candidato para ver se consegue ter 10 votos a mais do que ele teve na eleição passada e abandona a luta. E eu acho, olha, eu vou continuar nessa perspectiva. Vamos trabalhar com formação política, vamos trabalhar com a mobilização em defesa do SUS, vamos trabalhar com a defesa contra a privatização da água, vamos para as escolas para falar sobre orçamento de direitos sociais. É necessário esse tipo de coisa, porque não é simplesmente uma questão acadêmica, as pessoas têm que se entender como classe. Meu pai, uma vez ele foi reclamar da luz em frente de casa que estava queimada, e ele foi na prefeitura. Quando ele chegou na prefeitura para reclamar, o cara que era para cuidar desse assunto era o presidente da associação de bairro. Que esse é outro problema, é a questão da cooptação. Então, meu pai teve um aprendizado muito importante para entender que aquela pessoa que aparentemente era representante do bairro, na verdade, ele era um representante do governo, do prefeito da época. E ele não estava ali para preocupar com os interesses dos moradores. Então, você cria exatamente essa vida dupla. Uma hora você diz que é representante de um coletivo, mas, na verdade, você é nada mais do que uma engrenagem da manutenção do poder. É claro que você ganha um carguinho de direção, mas o seu bairro continua na tragédia, aí quando tiver na próxima eleição você vira... Ou seja, é esse lamaçal que eu acho que nós não podemos entrar. Que é onde você não tem nada a ganhar. Tem mais alguma? Vou passar outra. Tá. Ao longo em um dado momento da sua fala, professor, o senhor falou sobre título podre. Títulos podres. Eu recebi no WhatsApp da minha irmã, na última pergunta dela, o que são os títulos podres? Olha, isso é a maior podridão. Olha só, quando começou a preparação para a privatização, eles pegaram vários títulos, por exemplo, título da dívida, títulos que não valiam nada no mercado, títulos que estavam inteiramente desvalorizados. Eles criaram uma lei permitindo que esses títulos pudessem ser usados para servir de moeda para a compra das estatais. Vou pegar o exemplo lá do Maranhão, onde eu morei antes, e lá o Banco do Estado do Maranhão, só 10% foi obtido com dinheiro vivo, porque o resto são títulos podres. O que é título podre? Por exemplo, agora o BTG Pontual comprou, o Banco do Brasil vendeu 3 bilhões de títulos para o BTG Pontual. Mas o que está acontecendo? O próprio governo já aprovou uma lei dizendo que o governo poderá comprar títulos podres. Títulos podres são títulos que foram vendidos por um valor de face, ou seja, valia 100%, mas que no mercado ele vale apenas 10%. Você vai e compra esse título por 10%, aí depois, quando você for privatizar, pela lei, você vende por 100%. Então, isso leva a um enriquecimento brutal. Muitos desses que estão comprando empresa estatal aqui são banqueiros que simplesmente fazem isso. Eles estavam no governo, nesse governo ele podia estabelecer essa legislação, e aí no final você pegava um título que não estava valendo nada, e depois você vendia por um valor de face, você ficava rico rapidamente. Títulos podres, exatamente porque são títulos que não são mais aceitos, que não têm mais credibilidade. Porém, se você mudar a regra do jogo e disser que o possuidor daquele título vai poder comprar com aquele papel uma estatal, aí já muda. Porque significa que o governo está revalorizando esse título. E isso na história da América Latina e dos Estados Unidos é gritante. Ou seja, título podre é exatamente aquilo que é usado como moeda de privatização, que originalmente já não tinha muito valor, mas que os especuladores utilizam isso, fazendo tráfico de influência, e eles ganham muito dinheiro com isso. Não compre títulos podres. Mais alguma coisa? Vou passar aqui uma do participante Rogério Café. Ele fez algumas perguntas, eu vou colocar aqui uma do final para o começo. Ele colocou aqui no chat, está até no chat aí.
logo perto das últimas questões. Ele colocou, na gestão do Cícero Almeida, Maceió recebeu o aumento salarial para a categoria médica em 100%. E de lá para cá, os demais servidores não tiveram mais reposição salarial sobre a justificativa de que não há recurso para tal. Aí ele perguntou, o professor considera que os movimentos sociais estão desarticulados em relação dessa situação? Aí ele complementa, médicos, enfermeiros e dentistas do PSF recebem remuneração altas em detrimento dos demais. A forma de reduzir a desigualdade seria pela revogação do acordo que beneficiou os médicos? Olha, primeira coisa, eu não vou tratar uma peculiaridade. O que eu vou discutir aqui é o seguinte, todos os servidores públicos foram desrespeitados nos seus direitos. O problema dos médicos é que os médicos têm uma coisa chamada plantão. Grande parte, 62% dos profissionais que atuam no HGE, aí pegando o caso do Estado, não são efetivos. Então, o que você tem aqui? Você tem pessoas que trabalham como prestador de serviço, como OS, como parceria público-privada. Então, eu diria que não, se isso aconteceu para determinados segmentos. Mas o que deveria ser feito? O que deveria ser feito, o correto, era fazer o quê? Plano de cargo e salário. E tratar com isonomia. Não pode tratar, porque isso aqui é médico, porque isso aí, o que aconteceu depois? Eles se desarticularam, e hoje os médicos, pelo que eu sei, ganham muito pouco quando tem o seu vínculo. O que eles ganham mais como o quê? Como plantão. Olha, os médicos que eu conheço que trabalham no Estado, o salário deles como servidor é muito baixo. Agora, como é que eles ganham? Cada plantão, alguns chegam a ganhar R$ 1.500, R$ 2.000. Então, esse é o detalhe. Podem ter ganho um pouquinho mais, mas sem direitos. E isso é muito ruim. Porque, aparentemente, você tem a ilusão de que você está sendo beneficiado, mas depois que você aposentar, você vai ficar apenas com o correspondente ao seu salário. Esse vai ser o grande drama dos profissionais da área de saúde, que nos últimos 20 e poucos anos mantiveram sempre o regime de plantão ou qualquer coisa, ou ganha dessa forma, e no final o que vai acontecer? No final, ele vai ganhar só referente ao salário efetivo dele. Então, vai ser um baque muito grande. Então, eu diria que o problema não está na questão dos médicos, o problema está em que todas as esferas do serviço público foram chamadas a pagar o preço da dívida pública. Ou seja, toda vez que você compromete cada vez mais pagamento, e olha, sobre isso eu tenho um estudo da Prefeitura de Maceió. Maceió está pagando, em 5 anos, Maceió pagou de juros da dívida mais ou menos 440 milhões de reais. Ou seja, Maceió está hiperendividada. E mesmo hiperendividada, Maceió entrou com um processo para fazer novo empréstimo. A receita de impostos de Maceió, em 2019, era de 460 milhões. Ou seja, Maceió vive em grande parte das transferências. Por quê? Porque aí tem a ver com Lei Candir, tem a ver com renúncia fiscal do Estado. Então, eu diria que a grande questão é que há uma política deliberada de atacar os salários, os direitos dos servidores públicos, em qualquer esfera. Agora, que há uma dificuldade desses setores se organizarem, isso aí eu não tenho dúvida. Porque, olha, eu estou aqui com um estudo que mostra exatamente que a dívida do Estado, a grande parte dela se deve ao Produban. Nós estamos organizando vários sindicatos, mas uma grande parte não entra nesse debate. Por quê? Eu não sei. Agora, eu acho que devia estar entrando, porque não pode o Estado de Alagoas comprometer, está devendo ainda 2 bilhões e 300 milhões de uma dívida contraída fruto do mau uso dos usineiros do dinheiro público. Mais alguma? O Café complementou, professor, a pergunta com a seguinte pergunta aqui. Por que temos promotores de justiça das promotorias da Fazenda Pública Municipal e Estadual que não agem nesse sentido? Eu acredito que ele está falando da dívida. Ele complementou também.
Bom, eu não tenho, é o tipo da coisa que eu não tenho como fazer nenhum comentário, porque eu não tenho, eu não sei exatamente a dimensão do que se trata. Então, eu prefiro não. Eu sei que todos deveriam ter, não só no Estado, no município, todos deviam estar envolvidos nesse tema que nós estamos tratando. É justamente procurando ver quais são as despesas financeiras que o Estado, município e União têm, que compromete a efetiva políticas públicas necessárias para atender as demandas sociais. Entendi. Professor, a gente já está mais próximo do final, né, do tempo de encontro, e a maior parte das questões eu já passei para o senhor. Sim. Se tiver mais alguma questão, pessoal, manda aí no chat, né? O senhor apontou, professor, sobre a importância dos sindicatos, dos movimentos sociais, né? E aí, eu coaduno com o senhor nesse sentido. Eu acredito que a gente consiga superar essa coisa de democracia formal e alcançar uma democracia verdadeiramente efetiva, substantiva, né, e que atenda aos direitos sociais. Eu acredito que isso se passa pela luta de classes com uma conscientização maior, né? Agora há pouco, a participante que mandou pelo WhatsApp, ela pediu para eu não dizer o nome dela, não sei, acho que está com vergonha, né? Ela perguntou sobre o problema da identidade de classe. Então, eu gostaria que, se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre justamente qual caminho que a gente deve seguir para superar essa situação desse Estado que não privilegia a gente que é povo, né? Que não privilegia o povo, que não atende aquilo que está escrito lá nas formalidades legais que o pautam, né? Que não atende o que está escrito na nossa Constituição. Qual que é o caminho? O que a gente deve fazer? Por onde a gente deve começar? Sei que é uma pergunta um tanto... Bom, Roberto, esqueci o nome dele. Lauro Campos, citando Karl Mannheim, ele falava: para a produção social de mercadorias é necessária a produção de uma mercadoria especial. Essa mercadoria é a ideologia. A ideologia não como busca do real, a ideologia como deformação do real. Então, qual é o segredo que a classe dominante tem? O segredo é que ela detém, dentro das universidades, dentro de todos os espaços, o pensamento burguês, direto ou indiretamente, é aquele que acaba se reproduzindo. A coisa que mais me deixa triste é ver quantos alunos eu tive lá no Maranhão. Um deles, às vezes, precisava do passe de ônibus, e eu sempre emprestava, porque eu andava de ônibus lá, e a Ana também aqui. E depois, quando se forma, aí ele já começa a incorporar a ideologia burguesa, aí ele já começa a se achar que é liberal. Ele não tem muita coisa, mas ele já se apropriou do meio de pensar burguês. Por isso é que isso, não foi só a minha família que me levou a refletir sobre isso. E é muito triste, porque eu não vou descrever mais coisas, porque já é coisa que eu observo na minha sala de aula, eu não vou jamais nominar quem seja, mas esse é o grande problema. Porque este vai para casa, sua família continua pobre, e ele começa a criar um processo de distanciamento. Ele começa a ser a classe média nas aparências. Ele começa a abandonar os seus amigos, ele começa a abandonar os parentes que eles consideram pobres, e ele passa a vida inteira nessa ilusão. Ele passa a vida inteira se fantasiando. Aí ele se endivida para comprar uma calça de uma marca determinada, ele se endivida para ir... Ele passa a vida inteira se iludindo. Então, o grande segredo aqui é justamente tentar desconstruir as ilusões que a burguesia coloca. Que a burguesia sabe, ela tem os meios de comunicação para isso. Ela tem tudo que você imaginar. E o grande problema é que quando a burguesia faz isso, e o movimento operário não cria a contraposição a isso, e também dentro do movimento operário você começa a criar a ilusão de que, há um tempo atrás, aí, a classe média está crescendo. A classe média não estava crescendo. A ilusão de pertencimento foi estimulada por um governo que teve a origem operária.
E essa ilusão de pertencimento, ela é terrível. Por quê? Porque chega uma hora em que você entra em crise. Qual é? Eu fico observando na minha família. As pessoas que apoiam o Bolsonaro na minha família, eles não só apoiam o Bolsonaro, eles apoiaram a ditadura militar, eles votaram em Fernando Henrique, eles votaram em Collor, votaram em Fernando Henrique, e eles votaram em Aécio. Esta ilusão de pertencimento é cruel, porque você cria um ódio. Esse é um conceito que eu criei. O ódio da classe errada. É a inspiração da minha família. Ou seja, ódio da classe errada é porque você odeia pobre. Mas você é pobre. Aí uma irmã, conversando com a outra, falou assim, porque vocês são comunistas e são contra a propriedade. Aí minha irmã falou assim, mas qual propriedade você tem? Esta coisa é que é difícil de você incutir, porque a pessoa jamais ela vai abrir mão de encenar. Eu até cheguei a usar o que eu chamei de esquizofrenia induzida. Por quê? Você cria um personagem, e esse personagem, você está sempre tentando dar vida a ele. Só que você continua pobre, você é isso, você é aquilo, sua família, mas você age como tal. E isso aí é fundamental para a burguesia. Porque a burguesia ela é minoritária. E numericamente ela é minoritária. Mas, no entanto, ela é capaz de usar, inclusive determinadas religiões fazem isso. Fazem, multiplicam esse tipo de coisa. Então, a grande questão aí é exatamente como que você vai quebrar isso, como que essa pessoa vai começar a se identificar como classe. É muito difícil. Quando os meus irmãos que têm um vínculo, que trabalhou, que vivenciou sindicato, esses entenderam. Os outros não. Eu tenho casos assim, que são casos absurdos, de pessoas que estão passando por uma situação social tão dramática, mas ela continua a manter o que eu sempre falo, que é comer sardinha e arrotar caviar. Então, como romper com isso, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque quando a parte da esquerda abandona a perspectiva de superação da forma atual, ela simplesmente vai ser uma nova fonte de ilusão. E a grande questão aqui é destruir ilusões. Destruir ilusões. Primeira ilusão, a ilusão de que o Estado é neutro, acima das classes, a serviço do bem comum. Isso nos é colocado desde pequenininho. Ou seja, entender o caráter de classe do Estado não é fácil, porque é o que eu falei, é o dilema do super-homem e do Clark Kent. A Lois Lane, ela vê as duas, ela não conseguiu ver que a cara é igual. Bom, eu espero que no futuro todos os trabalhadores possam desvendar, possa ter uma delação premiada e dizer, esse aqui representa a burguesia, esse aqui não, eu estou fora dele. Na hora que houver essa delação premiada e todos entenderem que classe eles... Agora, para ter a delação premiada, ele precisa saber qual é a classe que ele tem. Porque senão, não adianta conceito, não. Porque eu sei de muita gente que sabe os conceitos de classe, mas ele não quer se identificar. E essa negação é que é o grande problema. Parte do que eu chamo de esquizofrenia induzida começa exatamente por essa negação da sua classe e ódio da classe errada. E olha, é impressionante. Esse segmento do pequeno burguês virtual, ele desenvolve um ódio à própria classe que é muito pior do que o ódio da burguesia. Porque ele tem que ser mais realista do que a burguesia que ele representa. Bom, quem não leu ainda, leia. É só procurar assim. Como é que é? O pobre de direita é um figurante de burguês. Leiam esse artigo, porque vocês vão perceber que nas suas famílias pode ter coisa parecida. Mas a nossa tarefa é exatamente essa, é desmistificar, é eliminar o senso comum. Como diria Marx, se a essência fosse igual à aparência, não seria necessário a ciência. A nossa tarefa aqui é exatamente desvendar, porque a burguesia, cabe a ela construir essa aparência. E essa aparência pressupõe que você não tem identidade de classe. E a nossa lição número 1 é: qual é a sua classe social? Sem responder essa pergunta, não se pode pensar em alternativa. Porque senão a gente vai estar lutando para o lado errado. E lutar do lado errado é impulsionar o ódio da classe errada.
Professor Menezes, tem uma pergunta bem técnica aqui, pergunta para o economista, fundamentos aqui da economia. O Rogério Café ele perguntou: a inflação possui justificativa pela desvalorização da moeda, no sentido de a população não valorizar os centavos? As moedas de 1 centavo e até cédulas de R$ 1 sumiram no mercado. Isso tem relação com a inflação? Bom, para a nova geração que não vivenciou isso, nós passamos 5 anos, nós tivemos 4 moedas. Toda vez que, por exemplo, teve um mês do governo Collor que a inflação foi de 84%. O que a inflação faz? Quando ela é muito alta, vamos supor que você ganhasse R$ 1.000, e a inflação naquele mês foi de 84%. Qual é o seu real poder de compra? É quase nenhum. Então, a inflação, ela tem como principal característica retirar o poder real de compra. Agora, é claro, como é que você faz para repor isso? Você tem uma política salarial. Durante muito tempo, nós tivemos política salarial, que dizia o quê? Se a inflação foi de 10, a sua reposição é de tanto. Então, sim, só lembrando o que ele estava falando. Sim, então, mas não é, no nosso caso agora, se você pegar o quanto era R$ 1 em julho de 94 e a inflação acumulada, você vai poder saber exatamente qual foi a desvalorização. É fácil, eu acho que um real hoje estaria valendo 16 centavos, ou algo assim. Mas, mesmo assim, não se compara à inflação que se teve na Argentina, que era de 70%, mas a inflação, ela é um componente que não só deprecia o poder de compra, mas ela deprecia o valor dos ativos financeiros que você compra. Mais alguém? Passar para o senhor a derradeira pergunta. Pronto. Então, a Nathalie, ela perguntou: professor Menezes, o senhor acredita que o pacote de medidas concedido aos bancos nesse período da pandemia favorecerá um desmonte ainda maior dos serviços públicos nos próximos meses, anos? Se tem relação uma coisa com a outra? Bom, o pacote dos bancos não é só isso aí. Na verdade, o pacote do banco é um pequeno. Na verdade, a emenda constitucional 95 e tudo que já foi aprovado, e a prioridade em pagar a dívida pública é que compromete. Eu diria que o mais grave desse pacote de banco é a permissão para que o governo brasileiro compre títulos podres dos bancos. Por isso, o que nós vamos ter agora? Nós vamos ter uma disputa por títulos podres, para depois você comprar por 20 e vender por 70, comprar por 30 e vender por 80. Ou seja, mas, independente disso, não são só os bancos. A gente imagina que só os bancos são privilegiados. Porque, veja bem, os bancos são donos de grande parte das empresas. Os bancos estão por trás do agronegócio, os bancos estão por trás da saúde privada. Os bancos, já não existe mais aquela separação entre capital industrial e capital bancário. O que nós temos agora o banco, ele é uma multiplicidade de coisas. Então, esse pacote aí não é o principal problema. O principal problema foi a reforma da Previdência, que prioriza a emenda constitucional 95, que reduz ainda mais a verba de saúde e educação, que abre espaço para a saúde privada e para a previdência privada. Ou seja, é um conjunto de ações. Esse pacote é só a forma mais atual. Professor, o senhor citou, antes da gente colocar para gravar, alguns livros. Se o senhor pudesse mostrar novamente eles, e a gente deixa registrado também aqui no vídeo. Bom, este aqui é um livro de Nikolai Bukharin. La Economia Política del Rentista. O cara escreveu isso aqui em 1916, e é uma crítica não só à teoria ortodoxa, mas também denuncia o processo de endividamento do Estado russo. Este aqui, que eu falei, que é o Opção Imperialista, do Mário Pedrosa. Esse daqui, que é da Auditoria Cidadã Nacional. Este meu,
que é meu e mais dois colegas, que esse aqui eu posso mandar depois o link dele, porque ele está digitalizado. É só procurar, com esse título, é só procurar Rede de Cátedras. Esse livro foi organizado pela Rede de Cátedras. Lá tem, todos esses livros estão digitalizados. Esse daqui, Estado Transnacional, de Herbert de Souza. Esse aqui, que é o volume 2 desse mesmo livro, que também está digitalizado. E tem um aqui que é fantástico, que é Banqueiros e Lavadólares. Esse livro trata exatamente da importância da lavagem de dinheiro para a economia mundial. Eu comprei isso aqui em Buenos Aires. É impressionante como ele vai mostrar como que a economia do tráfico de droga, como que se lava dinheiro da droga na compra de ações, como se... Hoje, o mercado financeiro, parte dele é fruto do dinheiro do crime organizado, que é lavado, às vezes comprando estatal, às vezes comprando título da dívida pública. Ou seja, esse livro, Banqueiros e Lavadores, é fantástico, porque ele mostra exatamente isso. E eu recomendaria esse aqui, Cartas a Krugman, que são cartas que Marx escrevia para esse Krugman, onde ele descrevia todas as etapas do livro dele, da pesquisa dele. É muito interessante. Eu reli agora, na fase da pandemia, aproveitei para reler tudo isso. Professor, eu gostaria de agradecer em nome de todo mundo que está participando aqui com a gente hoje, e todo mundo também que faz parte do curso e que não pôde assistir a aula ao vivo, vai assistir ela gravada posteriormente. Todo mundo que organiza também o curso. Em nome do professor Estevam, que está hoje dando uma força aqui para a gente no chat, né? Professor, muito obrigado mesmo pelas colaborações. O senhor, quando terminou a sua fala ali, antes das perguntas, né, recebeu um montão de elogio, de agradecimento aqui pelo chat. É isso, o pessoal se sentiu muito prestigiado, né, com a sua contribuição. E eu passo agora para o senhor fazer aquele minutinho de considerações finais, tá? E muito obrigado mesmo, professor. O senhor sempre disposto a somar. Eu agradeço a oportunidade, porque eu estou com abstinência de sala de aula, então eu preciso ir recuperando, porque quando voltar às aulas, eu vou chegar na sala de aula tremendo. Bom, mas eu acho que é importante essa atividade. Mais à frente, nós podemos conversar como fazer para retomando as aulas, como retomar esse projeto de fazer com que alunos sindicalistas passem a atuar nessa demanda, que é o que nós chamávamos de formar formadores. Nós precisamos de ter gente que possa ir nas escolas, nos locais onde a população brasileira está, ou a alagoana está, para fazer essa etapa de formação. Por quê? Porque essa população precisa ter ideia mínima do que significa as contradições dessa sociedade. Infelizmente, quando parte da esquerda abandona o tema da dívida, quando parte da esquerda abandona um programa classista, ela está, na verdade, dando um tiro no pé. Por quê? Porque essa falsa polarização que nós estamos tendo, em que a extrema-direita passa a chamar todo mundo de comunista, ela deixa de discutir a questão fundamental. O que pode caracterizar esquerda ou não esquerda? É um programa. É o programa que caracteriza se você é esquerda ou não. Não é porque você foi do partido tal. Não, o que faz um partido ser de esquerda não é só seu passado de esquerda. O que faz um partido ser considerado de esquerda, na minha análise, é ter um programa de esquerda. E um programa de esquerda é aquele que incorpora as reais determinantes, as reais demandas da população. Por mais que seja a coisa mais delicada, mas talvez seja a coisa mais honesta, de dizer para a população, de não criar falsas expectativas, de que votando A, B, ou C ou D vai se resolver o problema. Na verdade, o que nós temos é exatamente que voltar àqueles princípiozinhos do início dos anos 80. Qual era a concepção de um partido, qual era a concepção do sindicato, o que é independência de classe, o que é internacionalismo, o que me faz me considerar como classe e o que me permite criar um programa da minha classe.
porque sem essas questões, a gente vai ficar na falsa polêmica que não leva a nada. Bom, eu agradeço mais uma vez, e depois eu quero, só lembrando mais uma vez, se inscreva no meu canal, se inscreva também no canal do Diese, no canal da Auditoria Cidadã, no canal do Sinasef, no canal do Andes, tem vários canais Bom, depois eu posso até passar uma lista para que nós passemos a estar inscrito nos canais que nos representam. Porque a extrema-direita está pedindo a volta da Idade Média usando as mídias sociais. E nós temos que aprender a utilizar isso aqui para defender os nossos direitos. Bom, até a próxima. E valeu para matar a saudade da aula. Muito obrigado mesmo. E até a próxima. A gente se vê com frequência, se fala com frequência por causa da luta de Santana. Foi uma satisfação reencontrá-lo. Muito obrigado, professor. Até. Vou finalizar a gravação agora. Obrigadão. Obrigado, pessoal, pela participação.